mas eu vou falar aquilo que está no meu coração. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. À medida que você se encontrar o texto dessa carta, põe-se de pé para, junto comigo, fazermos a leitura. Carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. 1 Coríntios capítulo 3, dos versículos 1 ao 3. Amém? Posso ler, queridos? Amém ou amém? Amém. Dá uma olhadinha aí se o nosso visitante está sem Bíblia. Aliás, você que nos visita, seja como o pastor Alberto já falou, os irmãos que já falaram, sejam de verdade mesmo muito bem-vindos e bem-vindas, tá bom? Fique à vontade para adorar o Senhor conosco. 1 Coríntios capítulo 3, dos versos 1 ao 3, dizem assim: Eu, porém, irmãos, não pude falar a vocês como pessoas espirituais, e sim como a pessoas carnais, como crianças em Cristo. Eu lhes dei leite para beber, não pude alimentá-los com comida sólida, porque vocês ainda não podiam suportar, nem ainda agora podem, porque vocês ainda são carnais. Porque se há ciúmes e brigas entre vocês, será que isso não mostra que são carnais e andam segundo os padrões humanos? Amém. Até aqui. Senta no seu lugar. Gente, eu não achei que a minha conversão estava tão rasa. Eu não imaginei que a minha convicção de fé estava tão fluida, tão rala, tão sem cor, sem brilho, sem o cheiro do Espírito Santo. Eu não pensei, eu não imaginava que eu tinha que me aprofundar tanto mais na palavra. Porque a palavra do Senhor, antes de cortar aí, já cortou aqui. Eu estou falando para tu, essa palavra está falando comigo desde ontem, no final da tarde. Foi quando o irmão compartilhou comigo o devocional. Eu falei: Deus, é um propósito muito forte que o Senhor tem colocado na nossa vida para o mês de junho. Deus está virando a chave nesse lugar, irmãos. Para nos levar onde Ele quer nos levar, nós precisamos ter convicção da nossa tomada de decisão racional diante dEle. Daquilo que nós decidimos, não por sentimento, não por emoções, mas com pensamento, raciocínio lógico, um pensamento lógico, convicto de que o que nós fizemos é a melhor coisa que nós poderíamos ter feito por nós mesmos, que foi converter-nos ao Senhor, que foi aceitar Jesus Cristo como nosso Senhor e Salvador. A gente não pode, a partir de agora, desse tempo que o Senhor está ministrando esse tema no nosso coração, ter mais nenhuma dúvida, não pode haver no nosso coração um resquício de dúvida de que essa decisão de verdade foi a mais acertada para o nosso futuro e para a nossa descendência, de que foi a mais acertada para o futuro da minha vida, depois que essa vida deixar de ser vida nessa terra. Não posso mais ter nenhuma sombra de dúvidas, depois do que Deus tem falado, e olha que Deus ainda vai usar outras pessoas para falar do mesmo tema, e eu tenho certeza que Deus vai tratar muito forte no meu coração e no seu coração. Então, como eu falei no começo, eu queria te pedir para deixar o coração assim, muita disposição do Senhor. Eu queria te pedir que você entendesse o Apocalipse capítulo 3, versículo 20, que Jesus está na porta, batendo na porta do seu coração. Do meu, pastor, do seu, mas eu sou crente, mas ele quer entrar em áreas da tua vida que você ainda não deixou ele entrar, e que você precisa permitir a entrada dele. Então eu queria que tu já fizesse esse exercício assim: ó, Senhor, pode entrar. Pode entrar. A porta não está aberta, não está escancarada. Não repara a bagunça, não repara a desordem, não repara as coisas fora do lugar, mas Jesus, põe tudo em ordem, Jesus, põe tudo no lugar, alinha minha vida, conserta o meu ser. Eu não quero ser crente só pela aparência, eu quero ser pela essência. Eu não quero ter a minha fé rasa, eu não quero ter minha convicção da minha conversão fluida, rala, que se dispersa, que se evapora. Não, eu quero que ela seja concisa, eu quero que ela seja concreta, eu quero que ela seja substancial, eu quero que ela tenha a cara de Cristo. Eu não quero mais ser levado por vento de doutrina, eu quero ser fundamentado na tua palavra. Então fala: Senhor Jesus, deixa, a porta do meu coração está aberta. Fala para ele, fala: pode entrar.
Pode entrar, mas passa além da sala, vai para a cozinha, vai para o quarto, vai para o outro quarto, vai para o banheiro, vai para o quartinho do bagunça, acaba com tudo, Pai. Muda tudo, vem com a tua luz em tudo, molda tudo, que todas as áreas do meu ser sejam de fato convertidas a Ti. Porque Jesus está voltando, querido. E se haver em nós alguma falha na conversão, no sentido de alguma área da nossa vida que nós não deixamos Jesus entrar, querido, corremos o grande risco de ver a igreja subindo e nós ficando. E como pastor dessa igreja, como mordomo do Senhor, como amigo do noivo, que é o mordomo do Senhor, que zela pela noiva, eu não posso me eximir da responsabilidade de ministrar aquilo que Deus está falando no meu coração. E por isso eu te peço mais uma vez, deixa o coração aberto, querido. Porque Deus tem algo muito poderoso para falar na sua vida. Não é por causa de mim, é por causa dEle. Não é por causa de mim, é por causa dEle e de você. Não é porque sou eu que vou pregar, porque a palavra dEle já é suficiente por si só. A palavra dEle já é poderosa, que não depende de mim para nada. Mas como eu sou chamado para estar nessa posição, eu preciso cumprir cabalmente, diligentemente o meu ministério. Eu sou pastor da vida de vocês, e eu não vou ser cobrado pelo Senhor de não tratar aquilo que deveria tratar com a noiva dele. Porque quando eu tiver que apresentar a noiva, eu preciso apresentar a ele uma noiva imaculada. E no que depender de mim, no que depender das minhas forças, no que depender da minha saúde, no que depender do tempo que eu permanecer nesse lugar, eu vou cumprir esse propósito na sua vida. Amém? A igreja de Corinto era uma igreja maravilhosa. Se tem uma igreja que tem um monte de crente a querer estar, era a igreja de Corinto, porque era a igreja do reteté, era a igreja dos dons, dos mistérios. Era a igreja que diz aqui, o próprio apóstolo Paulo, na mesma carta aqui, em 1 Coríntios ainda, agora no capítulo 1, verso 4 ao 7, olha o que o apóstolo Paulo, ele começa essa carta para a igreja de Corinto, e olha o que ele escreve, 1 Coríntios capítulo 1, dos versos 4 ao 7, sempre dou graças a Deus por vocês, por causa da graça de Deus que foi dada a vocês em Cristo Jesus. Apóstolo Paulo, graças a Deus pela igreja de Corinto. Ah, Deus, como eu amo a igreja de Corinto, que recebeu totalidade da sua graça. Era uma igreja, quando o apóstolo Paulo dela se lembrava, ele se alegrava. Tinha alegria, paz e gozo e regozijo no coração do apóstolo Paulo quando ele olha para a igreja de Corinto. E ele continua dizendo no verso 5 do capítulo 1: porque em tudo, olha só, presta atenção, em tudo vocês foram enriquecidos nele. O apóstolo Paulo fala assim: ei, igreja de Corinto, vocês foram em tudo enriquecidos nele, no próprio Cristo, em toda a palavra, em todo conhecimento, assim como o testemunho de Cristo sido confirmado em vocês. Olha que igreja linda. As pessoas que não eram nem o apóstolo Paulo e nem eram membro da igreja, mas eram da cidade de Corinto, olhavam para a igreja de Corinto e falavam assim: essa igreja tem Cristo. Por quê? Porque foi confirmado neles o testemunho de Cristo. Então as pessoas que olhavam para a igreja de Corinto enxergavam Jesus naquela igreja. Era uma igreja cheia de graça, era uma igreja que foi enriquecida de tudo pelo próprio Jesus e nada lhes faltava. Era uma igreja que confirmava o testemunho de Cristo. As pessoas olhavam para aquela igreja e enxergavam Jesus Cristo, de maneira que não lhes falta nenhum dom. Nenhum dom de cura, libertação, sinais e prodígios, interpretação de línguas, profecia, discernimento de espírito. Faltava nada. Era uma igreja completa. Era uma igreja que tinha tudo que todo pastor quer ter. Era uma igreja que todo pastor queria ter. Uma igreja que tem os irmãos do ministério, que tem os irmãos envolvidos na missão, que tem os irmãos que testemunham Jesus. Como o texto disse, nós repetimos. As pessoas olhavam para aquela igreja e viam o testemunho de Cristo naquela igreja. Era uma igreja de crente. Olha para a pessoa e fala assim: ei, igual a gente. Caraca aí. De maneira que não nos falta nenhum dom,
enquanto aguardavam a revelação do Senhor Jesus Cristo. Ou seja, enquanto esperavam, pastor, a volta de Jesus, eles estavam na missão, envolvidíssimos, envolvidérrimos, completamente chapados pelo Espírito Santo, cheio de dons e profecias, e aquela coisa linda e maravilhosa. Aleluia. A igreja, vai, a igreja linda, fala. Igreja de Corinto, igrejão, fala igual eu, porque eu sou a igreja de Cristo. O mesmo apóstolo Paulo falou para a mesma igreja, no capítulo 3, lá no versículo 16, que nós somos o templo do Espírito Santo. Ou seja, a igreja sou eu. Eu sou essa igreja maneira aqui, ó. Falta nada, feliz. As pessoas olham para mim e falam que eu estou convertido, que eu sou crente. Faz uma cara de crente aí, faz a cara de crente aí, ó. Cara de crente é alegre, irmãos. Pode ter uma beleza rústica, mas alegre ela é. Eu gostei do beleza rústica, agora eu vou usar toda hora. O irmão lá falou, eu gostei. A beleza é rústica, mas que é feliz, é feliz. Amém, não amém? Essa igreja do capítulo 1 me parece diferente da igreja do capítulo 3. A igreja do capítulo 1, que Paulo se agrada dela, me parece ser diferente da igreja do capítulo 3, que o mesmo apóstolo Paulo continua escrevendo. Parece que entre o capítulo 1 até o capítulo 3 alguma coisa aconteceu no caminho algo mudou. Parece que no caminho, aquele angu que estava bonitinho começou a ter uns caroços. Ou caroços? Caroços ou caroços? Caroços. Ai, meu Deus do céu. Vamos ter que fazer aula de português no meio da pregação. Tinha um negócio, umas bolinhas não dissolvidas. Tinha um negócio. Parece que no meio do caminho aquele leite estava meio que azedando, coalhando, talhando. Parece que começou tudo bem, mas no decorrer da caminhada algo pode ali ter acontecido no caminho daquela igreja, que aquela igreja que o apóstolo Paulo dava graças por ela no capítulo 1, era uma igreja que agora o apóstolo Paulo está falando que eles eram pobres em maturidade. Porque o apóstolo Paulo falou assim: eu queria falar com vocês como adultos, mas eu não posso. Como que não pode ser a igreja do reteté? Como se não pode? Como que não pode? Que é a igreja que não falta nada, que o próprio Jesus deu de tudo, dos dons não faltava nenhum. Como que ele não pode falar como a maduros, tinha que falar como a bebês, como a meninos, como a tecnons, que é criança que acabou de nascer, cara de joelho. Os coríntios estavam dentro da igreja, participavam da comunhão, ouviam os ensinos dos apóstolos, mas ainda viviam como se não conhecessem a Cristo de verdade. É como se estivesse no hall de membro da igreja de Corinto, mas não está no hall de membro da igreja do céu. Participam de tudo que tem dentro dessa igreja na terra, mas não influenciam nada da igreja da terra, a igreja do céu. Não eram convertidos, não eram transformados. No capítulo 1, Paulo se alegra por tudo que essa igreja recebeu de Deus, e recebeu em abundância, com fartura. Deus me deu em abundância, Deus me deu com fartura, Deus te deu em abundância, Deus te deu em fartura. E eu não estou falando somente das bênçãos materiais que você tem recebido, amém ou não amém? Eu estou falando daquilo que é eterno, daquilo que vai te fazer cumprir o propósito, de que é unção, de que é o ministério, que é capacitação que veio do alto na sua vida. Deus deu em medida sacudida, recalcada e transbordante. Só que no meio do caminho parece que a gente começou a perder essas coisas. Recebeu com fartura, mas chega no capítulo 3, o apóstolo Paulo os confronta por sua imaturidade e carnalidade. Volta lá no texto, queridos. Eu, porém, irmãos, não pude falar com vocês como a pessoas espirituais, mas como pessoas
carnais. Gente, a igreja dos dons e ministérios era uma igreja na carne. Como pode? Como pode? Se Deus deu em abundância, se o próprio apóstolo Paulo atesta que Deus deu em abundância todos os mistérios e dons, e ele mesmo fala que aquela igreja estava na carne, o problema é de quem deu ou de quem recebeu? O problema é de Deus ou meu? Quem é falho aqui nessa história desse relacionamento? Qual é o lado mais fraco? Qual é o lado que quebra aliança? Qual é o lado que negligencia propósito? Qual é o lado que briga com a verdade? É o lado de Deus ou é o meu? É o meu. Eu estou falando de conversão, irmãos. Verdadeira conversão. Eles estavam na igreja, mas o coração ainda não havia sido completamente transformado. A conversão não tinha acontecido. E eu falava, meu Deus do céu, terceira vez seguida que vem pedrada. Terceira vez seguida que o Senhor prova que o meu coração está muito longe do propósito que Ele tem para mim. De que muitas vezes eu sou um convencido porque eu recebi tudo que Deus me deu, e o que Deus me deu parece atestar que eu estou em Deus, mas quando Deus olha para mim e faz o raio-x de mim, Ele fala, falta conversão, falta transformação. Eu te dei dons espirituais, mas você o usa na carne. Eu te dei dom de visão e você o usa na carne. Eu te dei dom de profecia, mas você o usa na carne. Eu te dei discernimento de espírito e você usa na carne. Ei, eu queria falar com vocês como espirituais, mas eu não posso, porque vocês ainda são carnais. Carnal é não convertido. O apóstolo Paulo não está pregando para o desviado. O apóstolo Paulo não está pregando para a grande multidão. O apóstolo Paulo está pregando para a igreja. Está falando da gente, povo. Pelo amor de Deus, família média, entenda isso, está falando de nós. Eu não estou aqui de maneira nenhuma querendo colocar carapuço na cabeça de ninguém, mas cabem todas elas a partir da minha. A partir da minha. Ele fala, eu queria, mas não consigo, eu queria, mas não posso. Por quê? Porque vocês são carnais, eu não posso falar como espiritual. Vocês são como crianças em Cristo. Eu queria dar alimento sólido, mas tive que dar leite. Para quem? Para a igreja de Corinto, para a igreja dos dons e mistérios. Do eis que te digo, de que o Senhor está mandando te dizer, eis que vejo isso, é a igreja. Pensa, é a igreja que quem está de fora olhava, e no capítulo 1 nós lemos isso, que quem olhava de fora via na igreja o testemunho de Cristo. Ela conseguia enganar até quem estava de fora, mas Jesus que está dentro ninguém engana. A gente engana quem olha a nossa aparência, mas aquele que olha o meu interior, eu não consigo enganar. O que o Senhor está falando é que está na hora de parar de brincar de crente, que está na hora de brincar de convertido. Ei, queridos, se a nossa comunidade, se o bairro onde a igreja está inserido ainda está da maneira que está, a culpa é nossa. Eu estou no meio dessa culpa, estou aqui para fazer 10 anos. Amém, igreja? Amém. O coração ainda está aberto ainda? Amém. Lembra? Apocalipse 3, deixa aberto. Então, queridos, não adianta somente fazer parte da igreja. Não adianta somente fazer parte da igreja. Eu não dei comida sólida porque vocês não podiam suportar. E outra, ainda não podem. Não podiam e ainda não podem. Irmãos, Deus tem muitas promessas nesse lugar, você sabe disso. Só que a gente ainda não pode suportar. Ainda não. E a culpa não é de Deus. Se tem algo na minha vida que Deus liberou e eu ainda não estou vendo o que Deus liberou, a culpa não é de Deus. Sou eu que não posso suportar.
Pastor Ricardo, ele não pode suportar uma igreja grande que tem que ter 4 cultos no domingo, com cada culto com 1000 pessoas, porque ele não vai suportar, ele vai ficar soberbo, vai ficar arrogante. Então eu tenho que me quebrar, eu tenho que me humilhar, eu tenho que sumir naquela cruz e não ser mais visto. E isso é conversão, é que ele cresça, e importa é que Jesus Cristo cresça e eu diminua. Isso é transformação, isso é conversão, isso não é papo da carochinha, isso não é conversa de porta de bar, isso é evangelho genuíno e verdadeiro. Está na hora de converter-nos de verdade, igreja. Ai, Jesus. Não adianta vir para a igreja, encher a igreja no culto de quarta-feira, encher a igreja no domingo para tudo quanto é lado, e a nossa vida não impactar a comunidade. Não adianta ser igreja aqui e não ser igreja com meu irmão. Não adianta não ser igreja aqui e não ser igreja quando o pastor não está vendo, quando o líder não está vendo, quando o esposo não está vendo, quando o marido não está vendo, quando o pai e a mãe não estão vendo. Não adianta. Não adianta. Quem é convertido é e ponto. Não importa o ambiente, não importa a hora, não importa o dia. É discípulo de Cristo. Quando olham para a gente, vê Cristo de dentro para fora. Ai, Jesus. E por quê? Por que o apóstolo Paulo fala que a igreja é criança e a igreja é carnal? Porque na convertida, porque na vida de um convertido não pode haver briga, não pode haver ciúmes, porque se há briga e ciúme, está mostrando que eu sou carnal. É o que está escrito no texto. Ou estou interpretando erroneamente? 1 Coríntios 3:3. Porque se há ciúmes e briga entre vocês, será que isso não mostra que são carnais? E não andam segundo os padrões de Deus? Lembra da primeira pregação? Quais são os padrões? O princípio da palavra que substitui, que foi introjetado em mim enquanto criança. Quando eu me converto, eu nasço de novo. Então eu passo a viver a partir desse padrão. Se eu sou carnal, esse padrão não está aqui. E eu continuo estudando para a partir daqui tentar cumprir. E todo mundo vê que eu sou crente, mas daqui para cá nada acontece. Nada muda daqui para cá, só daqui para lá. Daqui para lá é o que eu me esforço mostrar para vocês que eu sou. É por isso que a igreja de Corinto tinha um testemunho que tinha Cristo nelas. Mas quando Jesus entra lá na igreja e fala assim: não estou aí. Não adianta somente fazer parte da igreja. Mateus capítulo 3, versos 7 ao 9 dizem assim: quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem deu a entender que vocês podem fugir da ira que há de vir, que há de por vir? Produzam frutos dignos de arrependimento, e não pense que podem dizer uns aos outros: temos por pai Abraão, porque eu afirmo a vocês que Deus pode fazer que destas pedras surjam filhos de Abraão. O que esse texto tem a ver com isso? É que não adianta eu somente ir à igreja, fazer parte da igreja, ter cara de igreja, pegar o óleo de unção, chapar a mirra na cabeça para dizer que eu estou com cheiro de unção. Não adianta. Aquele que habita aqui dentro sabe quem eu sou. Ou quem sabe nem habita mais. Por isso que ele está me denunciando, né? Não dá para habitar aí não, o negócio está feio. Eu tenho que organizar essa casa primeiro. Pergunta para Jesus aí: como é que está aqui dentro? Fala: Jesus, como é que está aqui? 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 Como é que está a sua morada em mim? Os fariseus faziam parte da igreja. Os fariseus faziam parte da igreja, mas foram exortados por João Batista: raça de víbora, cambada de cobra. Você acha que o pastor Ricardo é doido? Doido é João Batista, doido é o apóstolo Paulo. Imagina o apóstolo Paulo. Ai meu Deus, não quero nem imaginar o apóstolo Paulo. Pensa num sujeito bravo. É que a Bíblia, né, foi o texto bíblico, ele foi escrito e traduzido, e aí os tradutores colocam a palavra de uma forma mais educada, mas o que ele está chamando de cobra, raça de víboras, seu cambada de cobra, é o que ele está falando.
Quem vai livrar? Vocês vêm para cá, para o deserto, para ver o batizando? Vocês pensam que vão se livrar de quem só vindo no culto? Se você não deseja água de verdade, não adianta vir no culto. Se você não converter de verdade, não adianta vir no culto. Vir no culto ficar apontando, vir no culto ficar desdenhando, vir no culto ficar duvidando. Não adianta vir no culto que tem batismo com João Batista. Tem que descer as águas com ele, tem que se converter, nascer de novo de verdade. Oi? Muitas pessoas vêm à igreja e vivem essa mesma realidade dos fariseus. São apenas religiosos. E tem religioso que é bom de Bíblia, irmão, que é melhor que a gente. Só que o desgraçado usa contra a gente, mas não usa para ele mesmo, miserável. E como a gente vacila na nossa conversão e não tem o alimento da palavra do nosso coração, porque o apóstolo Paulo disse que Deus não nos deu ainda porque a gente não vai poder suportar, a gente vive no leitinho, a gente não tem nem como debater. Ai, caracas! Tem gente... Tá gravando, Pedro? Ai, papai, como é que eu vou falar isso? Tem um pessoal que faz missão nas portas dos outros aí, principalmente sábado. Tem crente que corre na hora. Não porque perturba, não, você tem medo do debate. Tu não consegue ganhar dele. É por isso que tu mete o pé. Por quê? Porque você se alimenta só de leitinho com 40 anos de igreja. É o apóstolo Paulo que falou, tá, irmão? Só estou falando assim. Ele que falou. Você leu na Bíblia comigo, amém? Ele que falou, hein? As pessoas vêm na igreja, cantam, servem, intercedem, dançam, administram, lideram, contribuem, mas ainda não experimentaram a verdadeira conversão. Está tudo na carne e no leitinho. É o que está aqui no capítulo 1, versículo 1 a 3 do capítulo 3, irmãos. Tem cara de crente, mais uma vez, que olha de fora e fala: nossa, que igreja bonita, que igreja avivada, que igreja carinhosa, que igreja que faz. O mundo olha, nós sabe exatamente onde que ele vai tocar em nós. Porque no mundo espiritual, a nossa identidade é a que de fato é, não é a que eu mostro no mundo carnal como é. Por que somos assim? Então, aí no versículo que nós lemos, o versículo 3. Continuam dominados por invejas, disputas, imoralidades e orgulho, como se nunca tivesse encontrado o arrependimento genuíno que muda o rumo da vida. Quer ver como é que você sabe se o cara é convertido, se a mulher é convertida de verdade ou não? Aperta ela. Aperta, exorta em amor na palavra. A reação dele ou dela vai dizer se é convertido de fato ou não. Se o fruto for de arrependimento, amém. Se for de rebelião, é Satanás que reina. Pregadora, ela é pregadora. Produzam frutos dignos de arrependimento, João Batista disse para os fariseus miseráveis. Fruto, nesse contexto aqui, você sabe que é aquilo que eu produzo, são as minhas ações. O fruto aqui é aquilo que eu faço, e aquilo que eu faço denuncia ou anuncia quem eu sou. Aquilo que eu faço chega antes de mim, o meu testemunho me precede, então eu sou aquilo que eu faço. Então fruto aqui é aquilo que eu produzo, são as minhas ações. Minhas atuais ações precisam demonstrar que eu sou uma pessoa arrependida das antigas ações. As minhas atuais ações precisam demonstrar que quem eu sou agora não é a pessoa que eu era antes de aceitar Jesus. As ações de antigamente não se comparam em nada com as ações de agora. As ações de agora são fruto de arrependimento, então eu sou convertido. Mas se as ações de agora são iguaizinhas às ações de antes, eu só tomei um banho de água, mas não me converti, foi nada. Foi nada. Meus frutos devem ter o sabor de uma vida de quem nasceu de novo, de uma nova vida em Cristo. Não é, pastor, que você ensina tanto lá? Ou seja, uma genuína, verdadeira e autêntica conversão.
Meus frutos precisam ser espirituais. Como assim, pastor? Voltado para as coisas do alto, e não carnais, voltados para coisas da carne, do mundo, daquilo que me faz pecar. Meus frutos são minhas ações têm que ser aquilo que buscar as coisas do alto, não buscar as coisas da terra. Porque os frutos da conversão não se demonstram na carnalidade, e esse é o tema da mensagem. Os frutos da conversão não se demonstram na carnalidade. Se eu estou com frutos de carnalidade, eu não estou convertido, e ponto. É isso aí. E houve silêncio na congregação. Se eu já aprendi que conversão é mudança de direção, que conversão é mudança de caminho, que nessa mudança de caminho eu mudo relacionamentos, eu mudo objetivo, eu vou em direção a outro propósito, que nesse caminho muitas vezes eu vou ficar com medo, porque eu nunca passei por ele, mas com a minha fé que vai aumentando conforme eu vou caminhando e crescendo, o Jesus vai me conduzindo. Se eu já aprendi isso e eu não estou praticando isso, querido, eu não estou convertido. Se diante das mesmas situações que se apresentam diante de mim, os meus frutos são como seriam antes de eu me encontrar com Jesus, eu sou só um convencido, não sou um convertido. Deixa eu contar uma coisa que aconteceu hoje. Eu compartilhei com César e com Sérgio. Geladeira lá em casa queimou o motor ontem, olha que desgraça. Chegamos em casa, a geladeira tem um problema. Aí beleza, foi ontem ou foi hoje, gente? Nem lembro mais. Ontem. Aí falei com os meninos e falei, pastor, vamos ver aí. Aí foram hoje. Aí falou, tem que comprar essa peça aqui, trocar o motor. Beleza, eu fui lá na loja, parei, me deram toda a referência, fui lá, parei o carro em frente à loja. Fui lá, a menina já tinha separado, que eu tinha feito contato lá pelo WhatsApp. A menina tinha separado, paguei, ela preencheu os documentos de garantia, peguei tudo direitinho, fui pro carro. Quando eu fui pro carro, tinha um carro parado do ladinho do meu, fazendo fila dupla. E era um carro da loja, de um assistente técnico. Eu falei, gente, olha só, preciso sair, dá para tirar aqui? Não, o moço já vai tirar. Aí o moço veio lá dos fundos, e eu doido para consertar a geladeira. Ele veio assim, ó, devagarzinho, entrou na loja, saiu da loja, veio na calçada, voltou na loja, e eu tô assim, ó, eu não tô acreditando nisso. Mestre, vou dar um raiug, cadê o mestre? Vou dar um raiug nele. Aí ele veio, no celular, deu a volta, passou por trás de mim, parou do lado do carro dele e falou assim, esqueci a peça tal, traz aí pra mim. Aí volta. E eu aqui, ó, eu não estou acreditando. Eu nasci de novo, Jesus, eu nasci de novo, oh meu Deus. Aí ele voltou, ele me viu olhando pra cara dele, o que ele fez? Plic. Abriu o carro, o som dele estava ligado, estava tocando louvor, desgraçado. Ele entrou no carro, deu partida e saiu devagarzinho. Ele nem... Gente do céu, eu tenho que pregar conversão hoje. Gente, me ajuda, Espírito Santo. Me amarra na camisa de força. Isso tudo aconteceu aquela hora de manhã que eu fui comprar a peça, mãe. Falei, daqui a pouco só arrumo aqui, minha mãe vai para lá no hospital para poder recuperar meus dentes. Aconteceu hoje. Falei assim, só pode estar de brincadeira. Tá muito na cara, velho. Mas é vontade dentro. A vontade dentro. E aí? E aí tem que se arrepender, irmão. Por quê? Porque eu já pequei. Mas tu não bateu nele. Não bati fisicamente, mas desejei até a morte do miserável. Você tá rindo, você também faria o mesmo. Eu conheço uns aí que ia pra cima. E umas também. Falei, meu Deus do céu, gente. O fruto da conversão não se demonstra na carnalidade. Se eu sou carnal, eu não sou convertido. Se minha atitude é carnal, eu não sou convertido. E o apóstolo Paulo vai falando isso porque eles tinham inveja, contendas entre si. Disputavam quem era maior. Eu sou de Cristo, eu sou de Apolo, eu sou do Paulo, eu sou do capiroto, eu sou do Raio Parta. E ficava aquela briga, aquele partidarismo da igreja, e a igreja se dividindo, e o povo esquecendo de Jesus, e todo mundo brigando um com o outro. Era desgraça. A igreja do dono do ministério era assim.
E agora, o que eu faço? Aí eu falei, Deus, está tudo bem, o que eu faço agora? Porque fica uma pergunta: como é que eu resolvo isso? Como é que resolve essa equação de 35º grau? A resposta é: voltemos ao primeiro amor. Queridos, a intervenção de Deus por meio dessa carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto é uma chamada de atenção amorosa. Então o que eu estou pregando aqui, já falei para vocês, primeiro me pegou eu, irmãos. E eu não estou exortando a igreja de maneira a chamar a atenção. Eu estou exortando a igreja de maneira a amá-la mais ainda. Porque Cristo nos ama tanto que Ele está falando, olha só, está errado o caminho aqui. Tem um caminho de volta. O caminho de volta é voltar ao primeiro amor. Eu estou exortando porque eu exorto todos aqueles que eu amo. Jesus já nos falou. Se eu não me importasse com você, eu não estava nem aí. Mas como eu me importo tanto, eu não vou conseguir dormir em paz. Eu preciso alertar você, igreja. Olha o caminho que tu está caminhando, não é hora da conversão, não. Deus, Ele não se cala diante da nossa condição. Ele nos exorta porque deseja nos transformar. E isso chama-se conversão. Ele nos chama a mudar a trajetória, a abandonar a aparência de crente, e nos chama para sermos servos verdadeiros, autênticos. Sabe o que é ser um crente autêntico, um discípulo autêntico? Quando tu vai lá, em algum lugar no cartório, eu preciso de uma cópia autenticada desse documento. O que ele faz? Ele pega o documento original, ele faz uma cópia, e como ele fez, ele verifica que está igual, ele vai dar um carimbo e coloca um selo. Ou seja, esse é igual a esse. Esse selo aqui garante que essa cópia é cópia desse documento. Quando eu sou um discípulo de Cristo de verdade, o sangue dele é meu selo e me autentica como parecido com Jesus. Pequeno Cristo, discípulo de um mestre chamado Jesus. Ele nos chama então a voltar ao primeiro amor. Apocalipse capítulo 2 diz assim: tu viu que eu estou até tremendo? Apocalipse capítulo 2, a partir do verso 1 diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreva: essas coisas dizem aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas que andam no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as obras que você realiza, tanto o seu esforço como a sua perseverança. Sei que você não pode suportar os maus e pôs à prova os que se declararam apóstolos e não são, e descobriu que são mentirosos. Você tem perseverança e suportou provas por causa do meu nome sem esmurecer. Outra igreja bacana. Tenho, porém, contra você o seguinte: você abandonou o primeiro amor. Lembre-se de onde você caiu, arrependa-se e volte à prática das primeiras obras. Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Olha que Jesus mandou o apóstolo João escrever aqui em Apocalipse. Primeiro, ao anjo da igreja. Ou seja, a responsabilidade de trazer essa palavra é minha, é do pastor. Deus fala comigo para transmitir para a igreja. Essa é minha responsabilidade. Então escreve para o pastor lá da IMED: olha só, pastor, está na hora de voltar para o primeiro amor. Ele fala assim: lembre-se, pois, de onde você caiu. Isso significa o quê? Observe as suas obras, faça uma autoanálise. Salmos capítulo 13 vai falar, capítulo 13 não, 139 vai falar: vê se há em mim algum caminho mau. Ou seja, olha para dentro de você, olha para o teu comportamento, olha para as suas atitudes, olha para as suas atitudes nos seus relacionamentos, desde com o seu cônjuge, com seus filhos, com a sua liderança, com o seu pastor, com a sua igreja, primeiro com Jesus, com Deus. Como é que você está se relacionando? Olha para dentro, observe o seu caminho, observe e faça uma autoanálise. Lembre-se, pois, de onde você caiu. É olhar para trás e falar assim: onde é que foi que eu caí? O que aconteceu? É como pegar, iluminar o quarto e começar a procurar a dracma perdida. É como varrer para
achar aquilo que se perdeu. Tem a necessidade de eu voltar, fazer o caminho de volta e enxergar onde que eu falhei, qual o caminho que eu estou trilhando. Eu tenho que corrigir minha caminhada. Se eu não estou de fato convertido, eu preciso corrigir meu caminho. Eu tenho que mudar de rota, mudar de direção. Eu tenho que recalcular a rota. Eu tenho que alterar o meu destino. Esse caminho estava me levando para o inferno dentro da igreja. Eu tenho que postar o endereço do céu. E aí encontrou? Arrependa-se. Arrependa-se. Arrependimento não é remorso. Remorso, quando passar aquela dor, aquela treta, eu vou voltar a praticar. Arrependimento é lembrar de onde caiu e nunca mais voltar para aquele lugar. Arrependimento é não voltar para comer o vômito que você vomitou. Isso é arrependimento. Volte, olha que Jesus fala. Olha o que Jesus fala para a igreja. Volte à prática das primeiras obras. Ou seja, não é para você parar porque está ruim, é para você recomeçar. Começa de novo. Tem quando tu vai fazer um desenho, escrever uma carta, quem da minha época escrevia, minha mãe, eu lembro minha mãe escrevia carta mensalmente para o meu avô, lá em São Paulo, e meu avô respondia a carta mensalmente. E como é que você escrevia a carta à mão? À mão, pegava um papel, pegava uma caneta e escrevia. Tinha hora que não dava, porque usava para pagar, amassava e fazia de novo. Ah, não consegui, vou desistir? Não, vou fazer de novo, vou começar de novo. Eu vou voltar lá no começo e fazer de novo, até eu acertar. Por que eu preciso me arrepender? Se você não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do seu lugar. Candelabro é Jesus, irmãos. Candelabro na Bíblia é Jesus. Ele é a luz do mundo. O candelabro representa Jesus. A menorá, o candelabro é Jesus. Mas se você não arrepender, eu vou tirar Jesus de você. Se eu não voltar ao primeiro amor, eu corro o risco de perder a presença de Deus. Temos uma decisão a tomar. Porque essa pregação é para não crente, mas também é para os crentes. Essa pregação é para você, visitante, que vai aceitar Jesus hoje. Se tu não aceitou, tu vai aceitar hoje. Em nome de Jesus, recebe essa bênção na sua vida. Mas também é para nós. Irmãos, eu vou fazer 10 anos nesse lugar e eu não admito estarmos da maneira que estamos ainda. As pessoas olham de fora e falam: ai, Ned, vem, a gente sabe. Seu líder de célula sabe. Ah, que célula linda. Seu líder de célula sabe o que ele passa, como é que tem as coisas. Então a obra da carne, como inveja, contenda, demonstra que eu sou carnal. E como eu falei no começo, tem algo acontecendo que eu não conheço, mas vou tomar conhecimento. Deus vai revelar essa palavra de correção para todos nós. Eu queria orar com você. Fique em pé no seu lugar.